Quando a maioria das pessoas imagina a batalha aérea sobre a Europa Ocidental na Segunda Guerra Mundial, elas pensam no confronto de caças nos céus, nos duelos épicos entre aviadores aliados e a Luftwaffe. Além dos duelos de caças, outra batalha nos céus era ignorada: bombardeiros aliados contra a artilharia antiaérea alemã. À medida que as defesas de caças da Luftwaffe desmoronavam sob a pressão implacável dos aliados, a responsabilidade de proteger os céus da Alemanha passou inteiramente para as forças de artilharia antiaérea. A contribuição deles foi imensa, sua presença constante, e para as tripulações dos bombardeiros, o fogo deles era frequentemente mais temido do que os caças inimigos. Operadas por mais de 1 milhão de soldados e auxiliares, homens e mulheres, essas armas foram responsáveis por mais da metade de todas as aeronaves aliadas perdidas sobre a Europa. Hoje vamos analisar como a Alemanha construiu, organizou e desenvolveu suas defesas antiaéreas, e se foram eficazes contra bombardeiros aliados. Desde os primeiros meses da guerra, a Luftwaffe reconheceu uma realidade crescente. A Alemanha e seus territórios ocupados precisavam de proteção contra o aumento dos bombardeios aliados. A resposta foi expandir amplamente a artilharia antiaérea. No auge, mais de 1 milhão serviram na Flak, apoiados por mais de 9 mil canhões pesados, 30 mil leves e 15 mil holofotes pesados. Essa rede, oficialmente conhecida como Artilharia Flak, ou simplesmente Flak, fazia parte da Luftwaffe e estava sob o controle do Ministério da Aeronáutica. O chefe da Luftwaffe comandava a defesa aérea da Alemanha e áreas críticas da Europa ocupada por distritos e comandos especiais. Esses comandos reuniam aviação, baterias de Flak, holofotes, balões de barragem e o essencial serviço de alerta aéreo. Para enfrentar os bombardeios aliados, a Alemanha criou uma ampla rede de defesa aérea integrada, com recursos aéreos e terrestres. Torres de concreto antiaéreas, algumas com mais de 30 metros, permitiam que canhões disparassem sobre os telhados e cobrissem o céu. Ruas eram camufladas, e até mesmo cidades inteiras falsas foram construídas para enganar as tripulações dos bombardeiros. No centro do sistema, uma rede de radar, centros de alerta e postos de coordenação detectava inimigos, direcionava holofotes e alertava artilheiros e equipes de defesa civil. Toda a ofensiva era barrada por uma muralha de fogo controlada. Dentro de cada distrito aéreo, as forças antiaéreas eram organizadas em grupos e depois subdivididas em subgrupos menores. Essas unidades operavam centros de controle setoriais, coordenavam o fogo, mantinham comunicações e ligavam as redes de radar, baterias antiaéreas e unidades de caças interceptadores. As formações operacionais variavam dependendo dos requisitos da missão. Um regimento podia ter só batalhões de artilharia antiaérea, apenas unidades de holofotes ou ambos em formações mistas. Essa flexibilidade permitia ao Flak alemão se adaptar às ameaças locais e integrar-se à rede de defesa aérea. Uma bateria típica de Flak pesada tinha 4 a 6 canhões pesados, geralmente de 80 e 8 mm, e 2 canhões de 20 mm para defesa próxima. Baterias de Flak leve usavam cerca de 12 canhões de 20 ou 37 mm ideais contra aeronaves baixas. As baterias estáticas eram fixas, geralmente com alojamentos anexos, e iam de armas leves de 20 mm a enormes. Armas leves e médias eram instaladas nos telhados de fábricas e prédios importantes para proteger áreas urbanas. Algumas posições estáticas foram feitas em grandes torres de concreto. Em Berlim, 3 torres Flak de 30 metros dominavam o horizonte, cada uma com plataforma de 75 metros quadrados e 4 canhões antiaéreos pesados.
Canhões também foram instalados em vagões para rápida realocação diante de novas ameaças. A mobilidade era central para a doutrina alemã. As posições mudavam para dificultar as táticas dos aliados e confundir bombardeiros. As baterias móveis podiam estar em um lugar hoje e surgir quilômetros longe na noite seguinte. Em áreas fortificadas, armas pesadas cobriam rotas de aproximação e a artilharia antiaérea leve protegia alvos valiosos como docas, pátios ferroviários e fábricas. Baterias leves eram ocultadas perto de rios, canais e estradas para emboscar caças-bombardeiros voando baixo. Cada implantação equilibrava poder de fogo, mobilidade e dissimulação para confundir o inimigo e manter os céus perigosos. O primeiro escudo da Flakwaffe contra bombardeiros aliados estava nas baterias de canhões ao longo das costas dos Países Baixos, longe do centro da Alemanha. O espaço aéreo sobre os Países Baixos logo ganhou um apelido, a Autobahn dos bombardeiros, uma rota direta para o Reich que fervilhava com fogo antiaéreo. A Luftwaffe criou um forte cinturão de flak nas costas belga e holandesa em 1942 para atacar as formações inimigas. As baterias antiaéreas da Kriegsmarine apoiavam a rede, defendendo portos e ativos navais vitais. Geralmente ignoradas na guerra aérea, as unidades de flak da Marinha eram as primeiras a atacar bombardeiros inimigos. Durante a guerra, 23 baterias pesadas de flak da Marinha estavam só na costa holandesa. Para as tripulações aliadas que cruzavam a costa, a recepção era sempre igual. O artilheiro traseiro do Lancaster, suboficial Harry Irons, do Esquadrão 9, lembrava-se disso bem. A artilharia antiaérea holandesa era mortal. Artilharia antiaérea leve de centenas de canhões. De longe, parecia 20 noites de fogos ao mesmo tempo, com roxos, azuis, amarelos e várias cores. Era um aviso para toda a tripulação de bombardeiro. Nem tinham chegado à Alemanha e o desafio já começara. As equipes alemãs de FLAC usavam diferentes métodos de controle de fogo em canhões antiaéreos pesados, adaptando-se quando os alvos não eram visíveis ou era melhor atacar várias aeronaves ao invés de uma só. Esses métodos envolviam fogo direto em alvos, concentrações baseadas em dados de radar ou observadores e barragens fixas. Os canhões podiam disparar individualmente ou lançar salvas coordenadas, às vezes com até 32 canhões disparando ao mesmo tempo. Nos primeiros anos da guerra, as barragens fixas eram uma tática comum. Controladas por uma sala central, essas formações podiam ser moldadas em telas, caixas, cilindros ou cinturões de fogo. Eram geralmente posicionadas sobre zonas-alvo importantes ou perto do ponto de liberação das bombas, principalmente à noite ou com baixa visibilidade, para dificultar os bombardeiros e provocar erros na mira. A artilharia antiaérea leve e média, móvel e rápida, engajava alvos ao entrar no alcance. Com altas taxas de disparo, essas armas eram precisas até 500 metros, mas perdiam desempenho em baixas altitudes por causa do pouco tempo de rastreamento e da velocidade do alvo no campo de visão. As equipes ajustavam o fogo usando munição traçante e, em alguns casos, as armas eram posicionadas próximas a holofotes potentes para obter rapidamente dados de alcance e direção das aeronaves inimigas. As defesas aéreas alemãs usaram milhares de holofotes para iluminar, ofuscar e confundir os bombardeiros e suas tripulações. Os principais tipos eram refletores parabólicos de 60 cm e 150 cm, geralmente em faixas de 10 a 30 luzes espaçadas de 1.000 a 2.000 jardas. Os holofotes pesados geralmente eram guiados inicialmente por localizadores de som, enquanto as unidades mais leves varriam em padrões até encontrarem um alvo. Quando travados, o brilho dificultava o bombardeio preciso e permitia que caças noturnos se aproximassem. Mudava conforme o clima.
Em noites nubladas, os holofotes varriam a base das nuvens para destacar a silhueta dos bombardeiros. Na neblina, miravam baixo para criar poças de luz como referência. Em noites claras, luzes formavam barreiras que obrigavam os bombardeiros a voar baixo, tornando-os alvo dos caças e da artilharia. Para proteger ainda mais os alvos vitais, as defesas alemãs frequentemente recorriam a balões de barragem. Presos por cabos de aço grossos, esses balões formavam uma teia no céu e obrigavam as aeronaves inimigas a voar mais alto, tornando o bombardeio bem menos preciso. Implantavam-se em faixas irregulares de cerca de 1 km. E posicionados a aproximadamente 2,5 km da borda externa da área-alvo, com 200 a 800 metros entre cada balão. As alturas variavam ao longo do dia e de acordo com o clima, mas normalmente ficavam entre 1.800 e 2.400 metros, embora alguns atingissem impressionantes 3.300 a 3.600 metros. No final da guerra, balões menores e de baixa altitude foram introduzidos para combater ataques abaixo de 1.300 metros. Esses obstáculos aéreos trabalhavam em conjunto com canhões antiaéreos, com baterias de flak cobrindo quaisquer lacunas no escudo de balões, garantindo que nenhum bombardeiro se aproximasse sem ser desafiado. O alerta de aeronaves era responsabilidade da Luftwaffe. Apesar de integrado à sinalização aérea, o serviço de alerta de aeronaves atuava separadamente no monitoramento do espaço aéreo alemão. Sua rede formava uma teia de postos de guarda aérea e sedes regionais, com os postos espaçados aproximadamente entre 30 e 70 quilômetros uns dos outros. Cada posto deveria relatar número, tipo, altitude, direção e, se possível, identidade de qualquer aeronave em seu setor. Essas observações iam para centros de avaliação, que depois repassavam as informações processadas às autoridades civis e militares. A detecção usava observação visual e equipamentos eletrônicos, com estações de radar de longo alcance na costa europeia para alerta antecipado e radares de vários alcances no interior para complementar a cobertura. À medida que as exigências de guerra da Alemanha aumentavam, grande número de pessoal de artilharia antiaérea foi transferido para unidades de combate terrestre. A redução foi compensada pelo uso de baterias antiaéreas em trens, que podiam ser rapidamente deslocadas para reforçar áreas ameaçadas. Outra medida foi criar unidades de defesa doméstica, trocando as equipes regulares de artilharia antiaérea por trabalhadores de fábricas, escritórios e jovens de 16 e 17 anos, mantendo as defesas aéreas ativas apesar da falta de mão de obra. Antes e durante a guerra, a Royal Air Force e a Força Aérea dos Estados Unidos da América subestimaram o impacto da artilharia antiaérea, tanto na destruição de aeronaves, quanto na redução da precisão dos bombardeios. Hitler e Göring confiaram excessivamente na artilharia antiaérea, tornando-a o foco da defesa aérea alemã contra bombardeiros pesados. Críticos dizem que a grande mão de obra e recursos usados na artilharia antiaérea pesada poderiam ter sido melhor empregados na frente oriental ou contra os aliados após o dia D. Nas fases finais da guerra, a artilharia antiaérea ficou sobrecarregada ao atuar em duas frentes, pois muitas unidades de flak da Luftwaffe foram usadas no combate terrestre. Ainda assim, a artilharia antiaérea causou grandes perdas. Ela derrubou milhares de aeronaves aliadas e destruiu muitos tanques e veículos, reforçando a defesa alemã sempre que possível. Mas, diante da esmagadora superioridade numérica dos aliados, suas fileiras e armas foram sendo gradualmente desgastadas, sem esperança de reposição. Para as tripulações dos bombardeiros, a artilharia antiaérea era uma ameaça constante e letal, destruindo aeronaves em segundos. Sozinha, ela não impediria os bombardeios, mas sem ela, cidades e indústrias alemãs teriam virado escombros bem antes na guerra.